Fala pessoal, eu sou o Bruno Martins e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês 10 lições que a vida me ensinou depois de ter passado por 4 continentes, visitado 10 países, morado na favela, ter trabalhado em 2 multinacionais, quebrado 2 empresas para ter sucesso na terceira e superado 2 doenças raras, uma na minha visão que me deixou cego e a outra recentemente o câncer que graças a Deus eu estou recuperado. E o melhor de tudo foi entender que dessa história incrível sempre teve um criador, um diretor brilhante, arquitetando todos os passos, encaixando peças que pareciam soltas e fazendo de mim um coadjuvante da minha própria história, claro, com algumas participações especiais. E é isso, pessoal. Vamos para as 10 lições. A primeira lição é: mantenha sua vida em movimento. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação da vida com o momento que você está buscando chegar em algum lugar ali utilizando o Google Maps. Imagina que o destino é algum objetivo, é algum sonho seu e você é aquele pontinho no mapa. Você olha o pontinho no mapa parado, você não sabe em que direção seguir. Você só começa a enxergar aonde você está indo, se está no caminho certo ou errado, à medida que você começa a andar, começa a se movimentar. E assim é na vida. Para dar um exemplo, como eu mencionei, agora essa terceira empresa de tecnologia está dando certo porque ela é fruto de caminhos e aprendizados que eu tomei em 2 empresas que eu acabei errando. Por que eu descobri o caminho certo? Porque eu errei e tomei outros caminhos. Mas se eu fico parado e não tento nada de novo, eu não sei para onde que eu estou indo, porque eu estou parado. Então, pessoal, eu sempre aplico na minha vida a regra dos 5 N's. Novos lugares, vocês vão conhecer novas pessoas trarão novas ideias, novas ações e novas ações, novos resultados. Trazendo isso para a minha realidade aqui, por exemplo, essa empresa foi fruto de uma viagem que eu fiz para o Japão no final de 2018 por minha conta para visitar empresas. Dessa viagem eu conheci novas pessoas, novos engenheiros, vi coisas à frente do tempo, novas tecnologias, novas ideias. Comecei a trabalhar nas ações. Passei 2019 me programando para iniciar a empresa, já que eu ainda trabalhava. Em 2020 eu decidi sair do meu trabalho. Em 2024 eu estou colhendo os frutos, os resultados. E eu não estou querendo dizer que você precisa mudar para um outro país ou conhecer um outro local assim muito longe da sua realidade. Às vezes o simples fato de você entrar numa academia nova, se matricular num curso, seja esse voltado para música, línguas, culinária, você vai estar conhecendo pessoas novas. Vai à igreja, vai estar conhecendo ali pessoas novas, com certeza vai estar colocando sua vida em movimento, aumentando sua rede de contatos, para mais para frente você ter resultados disso. Lembrando que os resultados do futuro são consequência das ações de agora. Então, pessoal, mantenha-se em movimento. E até você que está em depressão, está passando por um momento difícil, eu não tenho propriedade para falar de depressão, que graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas eu acredito que para sair da depressão, que eu acredito que seja um conjunto de alguma coisa ruim, de frustrações que aconteceram na sua vida, que te colocaram para baixo, a maneira de você se levantar, você vai precisar se levantar, é você estar buscando ali coisas diferentes. Então, um caminho, ir à academia, você conhecer novas pessoas, trabalhar mudanças ali no seu corpo, que vai envolver sua autoestima, você ir a uma igreja, conversar com outras pessoas que com certeza vão te abraçar, com certeza vai te ajudar a sair do momento que você está vivendo. Então, essa é a minha primeira lição, pessoal. Mantenha-se sempre em movimento. Segunda lição: mantenha disciplina e tenha consistência. Uma vez que você enxergou o seu objetivo, enxergou a oportunidade, o caminho a ser percorrido, é hora de colocar em prática as ações. Eu vou trazer como exemplo quando eu saí da empresa que eu trabalhava, uma multinacional, para montar a minha empresa. Eu sabia que ali era uma decisão muito difícil, que com certeza
mudaria minha vida completamente, né? Mudaria o curso da minha vida, uma vez que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Eu ocupava uma posição global, né? Tinha oportunidades tanto nacionais quanto internacionais numa empresa multinacional. Isso aí realmente é o sonho de muita gente. Só que eu sonhava mais, sonhava além disso. Sonhava em ter a minha própria empresa. Então, uma vez que eu decidi sair, eu coloquei na minha cabeça que todo dia eu ia avançar um pouco. Todo santo dia eu ia avançar um pouco rumo em direção ao meu sonho. Né? Como era ter uma empresa de tecnologia, eu tinha que fazer programas em computador. Todo santo dia, independente se fosse segunda ou domingo, eu avançava um pouco em relação ao meu sonho. Não ia dormir com a sensação de, nossa, hoje eu não fiz nada. É importante a gente manter essa consistência, porque mesmo fazendo pouco por um período de tempo longo, de maneira consistente, o resultado ele vai aparecer, né? Qual foi o resultado? Eu comecei a trabalhar diariamente criando soluções, programas, sem ninguém ter me pedido nada. Isso realmente foi muito difícil e me trouxe um grande aprendizado, porque uma coisa é você manter a disciplina e a consistência se você tem alguma demanda, se tem alguém te pagando por aquilo. Aí a coisa fica mais fácil. Mesmo assim ainda não é muito fácil, né? Mas uma vez que tem alguém te pagando, que tem alguém esperando pelo aquele trabalho, você trabalha mais animado. Agora você imagina você acordar todo dia sem receber nada, para fazer algo que ninguém te pediu e que na sua cabeça você acha que vão precisar lá na frente. Então realmente tem que ter muita disciplina, né? Eu lembro que eu me vestia da maneira como eu estou hoje, né, camisa social, colocava sapato e ficava dentro de casa trabalhando, acordava e já fazia dessa forma, e as pessoas, meus amigos, minha mãe, enfim, pessoas iam me visitar e falar: Bruno, por que você está de sapato dentro de casa? Por que você está com essa camisa? Está calor? Porque eu tinha que fazer o meu cérebro entender que ali eu estava trabalhando, naquele momento eu estava trabalhando. Porque se você está ali com diversas distrações, tem celular, tem o sofá, tem a sua cama, tem a TV e tudo mais, tudo te leva a você não seguir o seu objetivo, a você parar no meio do caminho. Então, pessoal, uma vez que eu identifiquei, eu avancei diariamente um pouco. E às vezes, né, domingo, aquela coisa de hoje eu vou passar com a minha mãe, vou lá almoçar e vou jantar e tudo mais. E às vezes quando eu chegava em casa de noite no domingo, eu pensava: nossa, hoje eu não avancei nada. E eu abri o computador e trabalhava uns 15, 20 minutos ali, mudando, melhorando qualquer coisinha, mas aquilo me trazia a sensação de ter avançado um pouco. E o pouco ao longo do ano, de vários dias, de um período grande de espaço, né, de tempo, realmente gera resultados incríveis. Então essa é a minha segunda lição: mantenha a disciplina e consistência. Terceira lição: se você não for o melhor, você precisa estar muito próximo deles. Por que eu estou falando isso, pessoal? A gente precisa ter uma referência, precisa de ter uma referência da onde a gente gostaria de chegar. Hoje eu tenho a minha empresa, ela está nesse nível aqui e eu busco a empresa que faz algo parecido, que está muito lá na frente. É uma empresa multinacional que já tem escritórios espalhados pelo mundo. Então, assim, é uma referência. Não é olhar ninguém com inveja, pelo contrário, é olhar com admiração, estudar os caminhos que aquela pessoa tomou, né? E sem inventar a roda, sem precisar inventar a roda, tomar o caminho parecido, né? Eu aplico isso na minha vida. Eu graças a Deus, eu tive boas referências ao longo da minha carreira em multinacionais, empresas que eu passei, colegas de trabalho, gestores, de olhar, sempre buscar uma pessoa. Às vezes na família também eu tive uma boa referência, um primo que eu tinha, que eu gostava muito dele, que eu gosto muito dele. Hoje em dia a gente não tem mais muito contato, mas ele foi a minha referência ali, né? Quando eu era garoto, eu olhava ele com muita admiração
em determinado momento ele já não era mais a referência, porque eu já não estava ali mais no meu dia a dia, né? Você vai para uma empresa e você começa a ver o seu gestor, às vezes, como uma referência e tal. Isso é importantíssimo. Eu acredito que nós somos um pouco de cada pessoa que passou ao longo da nossa vida. Cada pessoa que a gente teve contato, ela deixou alguma coisa boa, que de fato já acrescenta de maneira imediata, ou alguma atitude ruim que a gente aprendeu com aquilo e falou, olha, isso aqui eu não vou aplicar na minha vida. Mas de qualquer forma, a pessoa te trouxe um aprendizado, né? Então, pessoal, busquem referências. Se não tiver nos seus círculos de amizade, busquem canais. Talvez esse canal, talvez em determinado momento eu vou ser uma referência para você de superação, alguma coisa do tipo, né? De uma pessoa que tem coragem, que vai para frente, busca e erra, né? Em determinado momento vai ser uma outra referência, num outro momento da sua vida, mas é importante a gente estar olhando para alguém com admiração. Eu tenho lá as pessoas que eu admiro até hoje. Infelizmente elas não estão muito próximas, mas eu acompanho na internet sempre. Então, pessoal, essa é a minha terceira lição. Se você não for o melhor, busque sempre estar muito próximo deles. A quarta lição, tenha humildade. Eu acredito que a humildade, assim como a gratidão, que hoje são vistas como virtudes, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, deveria fazer parte do pacote básico do ser humano. Se como você compra um carro, pelo menos no mínimo ele tem que ter as rodas, né, para andar. Assim deveria ser o ser humano, ter pelo menos humildade, gratidão, daí ali é o básico. Educação, gratidão e humildade para mim é o pacote básico no ser humano, mas infelizmente tem virado uma virtude. Mas o que eu estou querendo dizer com isso e a importância? Eu tive uma experiência na minha vida que eu participei quando eu tinha uns 16 anos de uma Olimpíada do Conhecimento do Senai, onde eu fui avançando, né? Ela faz ali uma competição entre os alunos da sua região, tira o melhor daquele momento, avança para uma fase municipal, depois estadual, e conforme você avança, você vai para o brasileiro. E eu fui avançando dentre ali as competições que eu participei, né, municipal, estadual e tudo mais, e cheguei no nível nacional, um garoto de 16 para 17 anos, e se eu tivesse ganhado eu teria ido para o Japão, né, competir o melhor do mundo naquela categoria ali que na época era programação de máquinas CNC, são máquinas computadorizadas que se movem através de números. E eu, quando voltei para o mercado, eu não avancei na etapa nacional, né, da nacional para o mundial, mas quando eu voltei para o mercado, eu voltei um garoto de 16 anos, embora tenha vindo de uma família bem humilde, ali com um certo me achando, né, achando que teriam várias portas abertas para mim, lá onde eu trabalhava, e eu acabei entrando numa empresa aonde nessa empresa eu acabei de cara ocupando um cargo relativamente interessante, né? Direto no que eu trabalhava, que eram essas máquinas CNC, e aquilo gerou um desconforto grande na empresa, no setor que eu trabalhava, porque da maneira que o pessoal do setor via, tinha uma certa hierarquia, independente da sua graduação e tudo mais, né, tinha uma fila e eu não poderia entrar direto naquele setor. Então, tanto que o pessoal fez para o gestor, me tirou, tanto que falaram no ouvido do gestor, o gestor me tirou do setor, me passou para uma parte assim bem manual, né, de cortar peça, de separar peça, um serviço muito manual. E junto com isso veio, eu tive que lavar o banheiro da empresa. Lavar o banheiro não foi o problema, só que o problema é que eles falavam assim comigo: ô campeão, você não é o campeão do Senai? Vai lá, ó, eu acabei de ir no banheiro, eles falavam, né? Acabei de fazer cocô e tudo mais, vai lá campeão, limpa lá. E pessoal, hoje eu tenho 36 anos, 20 anos depois, eu vejo que essa experiência mudou minha vida de uma maneira tão positiva que eu não consigo nem medir,
né, os resultados dessa experiência que eu precisei passar de descer os degraus e lavar o banheiro. Aquelas pessoas, elas estavam completamente certas. Para a minha carreira, eu deveria conhecer os processos antes até chegar no final. Não no final, né? Ali naquele setor onde tinha um ar-condicionado e tudo mais. E lavar o banheiro me fez um cara muito humilde. Porque, do contrário, o que a gente está vendo hoje, né? O que eu vejo hoje, eu já estava saindo da empresa, já estava vendo com 28 anos de idade, estava vendo os estagiários com 18, 19 anos. Não, estagiário no caso uns 22 anos, né? Que quando você começava a explicar alguma coisa, ele não deixava nem você falar. Não, já sei, isso aí para. Então, falta humildade. Isso aí, embora a inteligência é muito relativo, a inteligência ela abrange muita coisa. Não adianta ser só bom na escola, na matemática, nos números, no computador, se você não tiver a sabedoria de ouvir, de ser humilde, né, para ouvir as pessoas que já têm experiência, embora você já até às vezes conheça do assunto. Espera a pessoa acabar de falar, ouve a pessoa e absorve o que ela tem de positivo. Então a humildade, ela me colocou realmente em lugares incríveis, porque você é humilde, uma pessoa humilde, ela tem a capacidade de subir e se precisar descer, ela desce de novo para depois subir. Então a humildade é uma grande virtude e é uma grande lição que a vida me trouxe. Quinta lição: nem sempre as melhores oportunidades da sua carreira virão dos seus gerentes. Às vezes elas vêm dos nossos colegas de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso e como eu posso explicar esse momento? Eu estava numa transição depois de ter investido no primeiro empreendimento, vi que não ia dar certo, estava num momento muito difícil porque eu precisei sair de uma empresa também multinacional na época, e para investir no negócio, e de repente eu me vi numa situação que eu perdi o meu trabalho numa multinacional e o negócio não ia para frente, não tinha futuro. Então, graças a Deus, naquele momento, Deus usou uma pessoa muito especial que eu gosto muito, que me ligou e falou assim: Bruno, e aí, como é que tá o seu negócio? Na época era uma choperia. Hoje eu nem bebo, né? Sou cristão, mas na época, isso aí realmente, há uns 10 anos atrás, eu decidi ter uma choperia. Realmente vi que não foi um caminho correto, tive muito aprendizado do que não fazer, né? E venho aplicando nessa empresa que eu tenho agora, graças a Deus, assim, foi um grande aprendizado. Mas naquele momento, o amigo, ele me ligou e falou: Bruno, como é que tá a choperia? Falei: cara, eu acho que eu vou voltar para o mercado. Então dali ele falou: nossa, você quer voltar? Então tem uma vaga para você aqui na empresa. Enfim, eu vou te vou te conectar com outras pessoas e tudo mais. E qual é a lição que eu tiro disso, né? Ele era um colega, ele era um amigo de trabalho, né? Ele não era o meu gerente. Então os nossos amigos, eles vão seguir para frente nas carreiras e depois, dependendo das suas atitudes, eles vão lembrar de você. Eu tive outro também, um grande amigo que me ajuda muito, que inclusive me abriu a porta para o mercado óleo e gás, né? Na verdade, 2 amigos juntos, que eles me viram trabalhar, né? Me viram antes ali, tiveram conhecimento além da amizade, entenderam como era o Bruno profissional, e quando surgiu uma oportunidade lá na frente, no mercado óleo e gás, para dar um salto para uma multinacional, eles lembraram de mim. Então, pessoal, trabalha para Deus, faz o seu melhor para Deus. Não desanima, às vezes a pessoa, o seu gestor não está vendo, o aumento não está saindo, aí trabalha mais ainda, porque dali ou o seu colega de trabalho vai enxergar isso, ou enfim, eu quando passava por esse tipo de situação, às vezes depois já em multinacional, que o meu gestor, às vezes eu me dedicava muito e não saía um aumento, eu pensava para mim: eu vou fazer esse cara passar vergonha, de tanto que eu vou trabalhar, de tanto que eu vou dar resultado, e ele vai ficar envergonhado, ele vai pensar: cara, esse cara ele merece, né? Vai ficar gritante que ali eu precisava ou ter uma outra oportunidade ou ganhar um pouco mais.
Só que na maioria das vezes, o que acontece? A gente desanima, você se dedica ao máximo numa empresa, a empresa não te dá a resposta naquele momento que você gostaria, você desanima e você começa a entrar na mira para ser mandado embora das ações que você vem tomando, que você tomou de estar desanimando. Né? Às vezes desanimando se acaba, às vezes chegando um pouco atrasado, né? Demora um pouco mais no café e tudo mais, e aquilo vira contra você. Né? Coisa que começou na empresa, mas depois virou, e você que vai sair como mau funcionário. Então, pessoal, trabalha para Deus que o resultado vai vir. Eu tiro isso pelos vídeos que eu faço aqui. Hoje eu não me importo. Eu estou muito feliz que tem 135 inscritos nesse momento. Eu já acho muita gente. Cada vez que eu vejo durante o dia sobe mais um, eu falo, nossa, subiu mais um. Aí às vezes vem um feedback de, fulano de tal estava com depressão, começou a assistir seus vídeos e tudo mais. Então aquilo me enche de alegria e me motiva. E eu olho para Deus, eu falo, Senhor, o resultado vai vir. Porque a mensagem vai chegar na pessoa certa, né? Às vezes a pessoa, eu já passei por isso, de fazer um vídeo de produtos da minha empresa, né? De sistemas, de colocar e ter 20 visualizações e de repente uma pessoa me ligar e falar, Bruno, eu vi o seu vídeo aqui, a gente pode fazer uma reunião, eu queria conhecer um pouco mais e tal. Então não desanime, pessoal, e trabalhem para Deus. Sexta lição. Apenas ser bom no que você faz não é o suficiente. Você precisa parecer bom. Você precisa ser bom e também parecer bom. Eu vou trazer um exemplo que mudou a minha vida completamente. Foi um feedback que eu tive de uma crítica construtiva de um engenheiro sênior da empresa que eu trabalhava. Eu estava numa transição, depois de trabalhar 3 anos numa multinacional, né, atuando numa função de técnico, eu fui convidado para atuar numa posição global, onde eu ia estar conectado, apresentando resultados direto para a diretoria, né? Enfim, ia me colocar ali num outro ambiente, um ambiente completamente diferente do que eu estava. E essa transição é um pouco difícil, né? Geralmente a gente só muda os nossos comportamentos quando a gente tem a oportunidade. Na verdade, não deveria ser assim. A gente precisa se portar para a maneira para onde a gente quer chegar, né? Se você quer um dia ocupar um cargo de coordenador na sua empresa e você ainda ali está trabalhando subordinado a alguém, você precisa se portar de uma maneira mais séria para aí sim vir o resultado e você passar a virar um coordenador. Geralmente não vão te colocar de lá coordenador para você mudar suas atitudes. É esse caminho que eu falei anteriormente. Só que no meu caso essa mudança foi muito brusca, muito de uma hora para outra. Tive oportunidades, gestores incríveis que eu tive na minha vida, que eu sou muito grato. E eu no meio desse caminho, eu continuei ainda usando as minhas roupas, minhas camisas de malha, minhas roupas mais largas e tudo mais. E um dia esse engenheiro falou para mim uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim, Bruno, eu vou te... Imagina, o cara deu uma volta para me dar um conselho incrível. O cara foi um gentleman. Ele foi e falou assim, Bruno, a gente estava indo almoçar e ele falou assim, Bruno, você aceita bem feedback? Eu falei, aceito, mas eu sabia que ali já ia vir, né, alguma crítica bem complexa. Ele falou assim, Bruno, eu vou te explicar uma coisa. Quando você vai num mercado comprar um produto, você escolhe baseado em quê? Eu pensei e falei, na embalagem, né? Se eu não conheço ele exatamente na embalagem. E se esse produto ele te atender? Da próxima vez que você for, esse produto tem uma embalagem bonita, da próxima vez você vai escolher outro? Falei, não, se me atendeu, eu gostei, provavelmente da próxima vez eu vou escolher ele de novo. Ele falou, aí que tá o ponto. Às vezes, o melhor, o mais bonito, ele não é o melhor. Então, Bruno, você é um cara bom, mas você precisa parecer bom. Você tem um jeito despojado de se vestir, indo para o relaxado. Eu falei, nossa, foi a maneira mais elegante que alguém me chamou de mulambo na minha vida. Ele falou, você tem um jeito relaxado de se vestir,
mas você é muito bom, você precisa parecer bom. E de fato aquilo ali fez todo sentido, porque se você está ocupando um cargo onde você precisa passar credibilidade, é importante você estar vestido apropriado para aquilo. Porque uma coisa é certa, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, assim, é importante a gente estar atento para essas oportunidades, melhorar a nossa forma de se vestir, de se portar de maneira geral. Eu lembro que aquele dia eu olhei para o meu armário e aquelas calças largas, aquilo tudo mais, eu joguei tudo fora. E fui numa loja, lembro até na Renner, que é uma loja assim que eu gosto, mas é um pouco mais popular, e comecei a comprar umas roupas mais justas, umas camisas sociais. Eu lembro que eu gastei mesmo que sem poder ali uns R$2.000, mas foi um investimento, que eu comprei camisa, sapato e calça, e aquilo realmente fez diferença. Passam a te ver com outros olhos. Tá bom, pessoal? Então essa é a minha lição, um grande aprendizado. Você não ser só bom não adianta, você precisa parecer bom. 7ª lição: melhore todas as suas formas de se comunicar. Com certeza você conhece aquela pessoa na empresa que nem é tão produtiva, porém ela se destaca e ela acaba colhendo os melhores frutos, né? Tendo as melhores promoções, aumentos e tudo mais, porque às vezes, pessoal, aquela pessoa que nem é tão boa, ela tem uma capacidade de se comunicar muito elevada, né? E acaba colocando ela numa outra posição. E quando a gente fala de comunicação, no meu entendimento, comunicação é um pacote de atitudes, né, ou de recursos que nos levam a um objetivo, que é nos expressar. Então, assim, tem diversas maneiras de se comunicar. Claro, a sua dicção, a maneira como você fala, como você porta, a maneira correlacionando com o item número 6, né, a lição 6, a maneira como você se veste, você se apresenta, tudo faz parte da sua comunicação visual, a maneira que você disponibiliza resultados para os seus gestores, né? Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, tinha gente que trabalhava muito e chegava na hora da avaliação de desempenho, por exemplo, não sabiam ali se vender os resultados, né? Porque é aquele momento de você mostrar para o seu gestor: olha, eu fiz assim, eu trabalhei assim. Então você precisa da comunicação para crescer na vida, né? Seja no seu ali círculo de amigos ou para você crescer profissionalmente. É importante você estar se comunicando bem, porque você está vendendo ideias o tempo todo, né? Então, pessoal, é uma lição que eu tiro, muito importante da minha vida, e eu aplico, eu tento de todas as maneiras melhorar. Olha, se você perceber, né, eu criar vídeos, edição de vídeos é uma maneira de você se comunicar melhor, né? Estudar uma outra língua, falar inglês, melhorar o inglês, você está se comunicando melhor. Se vestir melhor, você está se comunicando melhor. Então, assim, eu busco essa evolução constante, principalmente na comunicação, que tem me levado a experiências incríveis. Como eu falei no vídeo anterior, até, né, dando dicas por que você deveria aprender o inglês, como mudou minha vida, eu falei de como foi importante aqui nos Estados Unidos tá apresentando, né, dei testemunho numa igreja fora do meu país, né, falando do câncer. Então isso aí foi realmente uma experiência muito incrível e me coloca num outro nível, né, me abre mais portas. Seja na venda, né, na hora que você vai vender, você tem uma empresa. Eu hoje, trabalhando na área comercial, eu preciso estar o tempo todo vendendo ideias e melhorando a minha forma de comunicar. Tá bom, pessoal? Vamos para a lição número 8ª lição que a vida me ensinou. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Eu acabei de passar por um processo muito complexo, que foi o tratamento do câncer, e eu tenho certeza que estar firme nesses 3 grandes pilares da vida contribuiu para o sucesso do tratamento, né? Uma série de fatores, medicina trabalhando, fui cuidado por bons médicos, num hospital público, mas excelente, que eu só tenho a agradecer. Mas, de fato, entrar no hospital sem vícios,
né, já anos sem beber, nunca fumei, levando uma vida relativamente saudável, contribuiu para o sucesso do tratamento, né? Uma vez que o nosso corpo, os músculos, é a linha de frente. Então, se você está forte nesse ponto, com certeza vai te ajudar. Claro que não é uma regra, né? Muita gente fuma e bebe a vida toda e acaba seguindo a vida sem doenças do tipo, né? Mas eu senti que no meu caso, não falaram comigo diretamente, mas as pessoas pensaram, olha, tá vendo aí, o Bruno não bebe, não fuma e acabou que teve um câncer na garganta. Só que o que eu consegui notar disso foi o seguinte, a lição que eu tirei disso foi o seguinte, geralmente o pessoal fala, olha, uma hora a conta vem, no sentido negativo, você está fazendo mal para o seu corpo, uma hora a conta vem. E no meu caso, eu tive o retorno de estar vivendo uma vida saudável. Eu não escolhi ter o câncer, né? Isso aí realmente não tem uma regra para pessoas terem câncer, mas o fato de eu estar vivendo essa vida saudável com certeza me ajudou muito. O outro, claro, foi o emocional, né? A mente. Eu costumo dizer sempre que a mente manda no corpo. Entrei no hospital com a mente forte, já tinha passado por outras doenças, com certeza me fortaleceram, né? Assim como a história de Davi. Davi, antes de matar o Golias, Deus permitiu que ele passasse por outros desafios, né? Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, muita gente não sabe disso, mas aquilo foi uma preparação para quando chegar Golias, ele estava preparado. E a outra é estar muito forte com a fé em dia, né, pessoal? Eu não esperei entrar no hospital para ter fé. Eu entrei no hospital já, graças a Deus, com muita fé, então eu consegui ali fortalecer a minha fé, vendo no detalhe todo o cuidado, todo o carinho que Deus teve comigo. Então essa é a minha 8ª lição que eu gostaria de compartilhar. 9ª lição que a vida me ensinou. Seja positivo, porque tudo tem um lado bom. Mesmo que você esteja dentro do caos, se você mantiver a mente forte, com certeza você vai conseguir enxergar aprendizado. Eu passei por diversas dificuldades na minha vida, com certeza todas elas me fizeram crescer muito. Cresci numa família desestruturada, sem pai, acabou que a mãe não pôde estar muito presente em determinado momento importante da minha vida, fui criado pela minha avó, tudo isso me fez muito mais forte. Depois vieram doenças, né? Tive uma doença na vista que me fez cego, depois voltei a enxergar. Isso me fez enxergar o mundo com outros olhos, literalmente, né? Me fez focar em experiências ao invés de bens materiais, me fez conhecer o mundo, aproveitar a segunda chance. Hoje eu estou aqui colhendo frutos disso. Depois passei por diversas dificuldades também ao longo da minha carreira, momentos onde eu busquei aumento, busquei promoções, assim como qualquer um aqui, não tive. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha empresa, né, tá dando muito certo. Concluo com isso, tiro a conclusão disso que os planos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. Se eu tivesse tido aquele aumento, aquela promoção que eu gostaria, talvez hoje eu não teria tido a minha empresa, não teria tido o sucesso que tem, né? Os resultados que está alcançando, que são infinitamente maiores do que eu poderia alcançar trabalhando, mesmo que numa multinacional. Então, são momentos e coisas negativas que a gente vai, de alguma maneira, depois vendo com outros olhos, enxergando os pontos positivos naquilo. Depois de tudo veio o câncer, me fez também crescer demais, né? Eu fiz 6 internações, 6 ciclos, realmente foi um tratamento muito agressivo, internei com pessoas incríveis, descobri o significado de palavras como o amor, companheirismo ali no final da vida, onde pessoas infelizmente faleceram, mas vi aquele companheirismo até o final e falei, cara, eu quero isso para a minha vida, né? Foi realmente uma grande oportunidade. Tudo que eu passei me fez um cara muito mais forte. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, eu tenho certeza, já estou tendo esse retorno de algumas pessoas, falar, pô, tá inspirando, continua com os vídeos, porque o que você passou na sua vida
tinha tudo para estar reclamando, mas você está seguindo em frente, continuando, então está me ajudando os seus vídeos, então tudo isso tem o lado bom. E os milagres, o que seriam os milagres se não para compartilhar, né? E com certeza exaltar o que Deus faz nas nossas vidas, a capacidade que Ele tem de resolver situações complexas e depois tirar bons frutos disso. Então essa é a lição número 10. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pessoal, talvez você que está assistindo esse vídeo é como eu, que não tem muito conhecimento da Bíblia. Eu não sou aquele cara que vai falar, olha, em Mateus tal, versículo tal, né, Pedro, João, etc. Eu estou aprendendo e estou buscando conhecimento cada vez mais. Mas o que Deus tem feito na minha vida é realmente incrível e hoje eu me rendo, graças a Deus reconheço que Ele tem feito tudo, aberto caminhos incríveis que eu sozinho não conseguiria. E eu dou o primeiro passo, eu tenho a minha parte nesse processo, como eu falei no início, eu me sinto um coadjuvante com participações especiais, porque, claro, eu preciso agir, mas eu fico fascinado pela inteligência desse diretor, desse criador, que conecta todos os pontos, que conecta propósito de uma pessoa com sonhos de outra e faz tudo se ajudar e tudo se encaixar. Então eu espero que através desses vídeos, né, esses vídeos longos que eu faço, né, que são mais voltados para reflexão, que você se inspire a buscar também Deus, porque com certeza, olha o que Ele fez na minha vida, né? Me recuperei de câncer, eu estou aqui nos Estados Unidos, abrindo uma filial, com certeza o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Talvez a gente não tenha os mesmos sonhos, né? Mas Ele vai te ajudar nos seus sonhos, nos seus objetivos, quiser ter uma casa, enfim, qualquer objetivo que você tenha na sua vida, se você colocar Deus à frente, confiar, seguir com fé e fazendo a sua parte, é certo que vai acontecer, com consistência, né? Sem olhar para o lado, como o Silvio Santos um dia falou, né? Sem dar atenção para as críticas ali, às vezes da família, dos amigos, no início o pessoal ri mesmo e tudo mais, mas trabalhar para Deus, você vai colher os frutos na frente, assim como eu estou colhendo. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui com essas 10 lições. Se você chegou até o final, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e eu espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento também na vida. Tá bom, pessoal? Um abração e fica com Deus. Até a próxima.